Tá assim, Barbie, se você me perguntar assim, Barbie, se você me perguntar não sei o quê, eu não vou saber porque eu nunca li. Conto assim. Agora, Pequena Polegar, já li. Gato de Botas, já li. Alice no País das Maravilhas, já li. Peter Pan, já li. Quando eu era criança, só os quatro. Peter Pan, quando eu era criança, Peter Pan era o meu desenho favorito. Aí você pergunta, por que é seu desenho favorito? Porque eu inventava. Se eu não inventava, eu não ia chegar até aqui. Pois é. Bom, pessoal, eu comecei a gravar. Semana passada eu fiz uma. Ságila está entrando hoje, né? Ságila, prazer em te conhecer. Ságila, eu sou um cara que implico com as pessoas que estão na leitura. Então, assim, de repente, as coisas acontecem e a gente vai trazendo. E eu, semana passada, impliquei com Eduarda Carone e pedi a Eduarda Carone para trazer alguma coisa para a gente hoje. Certo, Teve Eduardo? um rapaz também que quer trazer o. Teve, mas ele até agora não chegou. Ó, a Naira Sá chegou. Então, Naira ganha um é, livro, tá? Oi? Vou ganhar um livro, tá? Com dedicatória. Eu tô sabendo. Aqui. Posso falar que eu já sei a dedicatória do seu livro? Ai, que Não, troço. você não. ai, que dor, ai, que encaixada de cotovelo é essa? Essa foi horrível, a encaixada que ela deu agora. Foi, mas ela sabe sim, viu? Bom, ó, a Cíntia chegando aí. Eduarda, olha só, você tem 1 hora, pode falar, pode começar a trazer. Oi, Cíntia, tá bonita? Credo, Felipe, você tem 1 hora, é muita coisa, tá doido? Então vamos É, lá. eu pensei, né? Eu trouxe para quem não sabe na semana passada e eu procurei até no YouTube para ver se eu tava indo pela linha certa no na gravação para ver a pergunta que eu tinha feito e a provocação que você fez. Só que curiosamente, eu não sei nem se foi um erro da escola lá, não sei na gravação. A gravação de semana passada não está disponível. Hum, As outras estão nos outros dias. E aí eu achei curioso que eu falei assim, eu não consegui achar, né, para lembrar se era isso mesmo, mas eu falei assim, essa semana para mim tá sendo, né? A pergunta que eu fiz foi para quem não estava aqui, foi a relação entre a fantasia e o real, né? Que me parece que a fantasia é uma forma de lidar com o real na vida. E eu pesquisei, né, para entender um pouco mais essa questão, e como eu falei com você, Felipe, ontem, quando eu te mandei o texto que ali eu fiz algumas elaborações, é, eu achei interessante porque me surgiram muitas outras perguntas, né? Como as perguntas, ressurgiram as perguntas que eu fazia, que eu fiz e continuo me fazendo no curso de introdução, que tem a ver com a fantasia, tem a ver com a Carta 52, que eu trouxe, acho que o Felipe estava também semana passada. Então, assim, eu achei interessante que não teve nenhuma resposta, mas teve mais perguntas. E aí, se eu eu coloquei posso. o seu texto agora no grupo de leitura para todo mundo, tá? Não, tranquilo. É, eu coloquei, na verdade, ali eu coloquei só duas observações, né? Que uma o Lacan fez e a outra o Freud fez. A primeira observação que eu fiz ali foi a Hum, respeito do Seminário 10, né? Inclusive, foi o primeiro capítulo que eu li. Eu comecei a ler o Seminário 10 para fazer o meu TCC, então, assim, e também porque eu estava angustiada na época e foi uma boa leitura para começar Lacan, assim. E Lacan, ele fala lá da diferença entre a passagem ao ato hum, e o act. E aí ele uhum, fala que a questão é que a passagem ao ato, o sujeito ele sai da cena, né? Ele deixa cair e sai da cena. E aí o Freud ele fala da fantasia no texto dele, O Poeta e Fantasiar, né? Se eu não me engano, esse é o nome do texto, não é, Felipe? Não é o nome do livro, é o nome do texto. do texto. É o nome do texto do Freud. Ele fala da relação da fantasia, fazendo uma articulação entre a poesia e a fantasia e também uma interlocução entre a criança e o adulto, né? As diferenciações e as semelhanças. E eu acho interessante, e por isso que eu recortei esse texto, esse trecho, que Freud ele fala ali que o adulto ele censura as fantasias dele. Ele não se deixa chegar perto, é,
censura porque os outros censuram, né? Assim, com medo de aparecer para o outro ali, se deixar descobrir, e enquanto a criança, ela lida ali com a forma, como a gente estava brincando aqui, né, no começo, antes de gravar, inventando mesmo, né? Se permitindo deixar, levar, inventar. E aí, o que eu tirei de tudo isso? A relação entre a fantasia, o real, o suicídio, que foi a questão que eu trouxe na semana passada, foi a questão do suicídio que suscitou essa pergunta, que a pessoa ali, quando ela está com um pensamento de morte, eu vou chamar assim, né? Não vou falar diretamente do suicídio, mas ela está com pensamento de morte, ela pode até tentar inventar ali, e de fato consegue inventar algumas coisas e continua inventando. Quando acho que aquela invenção acaba, ela vai inventando mais, inventando mais, inventando mais. Só que quando ela consome alguma coisa, isso que foi o que eu pensei, as elaborações que eu fiz, quando ela chega a consumar alguma coisa no sentido do suicídio, a passagem ao ato mais especificamente, foi o modo que eu pensei, né, do suicídio em Lacan, quando eu fiz essa pergunta e quando ressoou para mim, ela sai de cena, né? Então todas as fantasias dela que ela tinha Sai ali de até cena? Você acha que ela sai de cena? ela só, mas é o Lacan que fala que ela sai de cena, não Sai de é? cena? Ou ela Ela entra em despenca na cena? cena. Hã? Ela se implica na cena, né? Não, ela se implica na cena no Hum, sentido hum, para. hum, Não, ela se hum, implica na cena, ela se implica na hum. fantasia dela até Ah, chegar lá, mas depois ela não sai. como que ela sai? Quando morre? Quando morre. Será que ela sai de cena? Mas ela não sai, não, ela não tá mais ali. Será? Ela sai de cena? E esse É, ato não Felipe. está marcado? Vai. Hum, Vai. hum, E o Lacan fala, né? hum, Historizar. uhum, De fato, vai marcar ali. Mas ela o que. sai de cena? Não. Acho que entra mais. Eu acho que a gente tem que ir andando e a gente não tem que generalizar isso tudo. A gente tem que entender que a gente precisa ouvir. A questão do suicídio é uma questão que tem que ser muito trabalhada. É uma situação que a gente tem que ter muito cuidado e que a gente não pode definir assim, pois não é, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Eu achei bacana uma das coisas que você escreveu, tá até aqui eu estou partilhando com vocês, e que é isso daqui, olha. É bem aqui embaixo quando ele diz aqui, ó. A atividade que mais agrada e a mais intensa das crianças é o brincar. Talvez devêssemos dizer, toda criança brincando se comporta como um poeta, na medida em que ela cria seu próprio mundo, melhor dizendo, transpõe as coisas do seu mundo para uma nova ordem que lhe agrada. Seria então injusto pensar que a criança não leva a sério esse mundo. Ao contrário, ela leva muito a sério suas brincadeiras, mobilizando para isso grande quantidade de afeto. O oposto da brincadeira não é a seriedade, mas é a realidade. Esse pedaço aqui que você traz de Freud, e aí você diz para mim assim, pô, Felipe, Freud é difícil de ler. Cara, ele é um poeta. Freud é didático, é bonito você ler Freud. Né? E você, quando lê isso, você começa a entender. O Lacan vai mexer com um pouquinho disso daqui a pouco lá na frente, mas aqui ele está dizendo justamente dessa questão, dessa colocação dos sentidos, dos afetos, no brincar, no descobrir, né? No inventar. E eu acho que aí você tem um ponto legal para você trabalhar mais. Isso se a Ságila não quiser trabalhar alguma coisa dessa para a próxima leitura de terça-feira. Mas a gente vai vendo isso até o final. Tá gostoso, Naira? Tá bom isso aí? Deve estar, porque o suco de laranja tá com a cara boa. Ah, um Vamos. jejumzinho que eu tava aqui, né? Eu já não tava aguentando. Desculpa que vocês estão vendo aí uma pessoa comendo desvaradamente. Não tem problema não. Depois você oferece pra gente, a gente vai adorar. Vocês Pessoal, querem? não, obrigado. Eu tô meio Não, longe, não consigo chegar aí. Desculpa. É, Felipe, ah, só uma observação que eu ia fazer no que você falou. Eu achei muito interessante essa provocação que você me fez de novo,
Porque, de fato, eu fiz, eu acho que talvez o mesmo movimento de semana passada, né? De tentar achar uma resposta para algo que, na verdade, não tem uma resposta, né? Porque até eu, na verdade, me contradizendo, como eu te falei, eu fiz o meu TCC na questão do nó. E a primeira coisa que eu te falei foi que eu não encontrei resposta nenhuma ali e fui pelo sintoma. É, então, assim, pensando nessa questão e pensando na questão da invenção, que não. Até então, na minha cabeça, eu estava tentando teorizar, eu acho que talvez até para me confortar e não para achar uma resposta, de tentar pensar que a pessoa sai de cena, né? Até você me fazer. Desangustiar, né? Até para você se desangustiar dessa história. Mas eu acho que a gente precisa ir levar essa angústia um pouquinho mais. Não, Buscar um eu acho que pouquinho já mais. virou questão de cartel já. Já virou questão de cartel já. É, assim, e eu achei muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que eu tentava achar alguma coisa, eu falava, tá, mas o que eu posso pensar, o Felipe pode não pensar, assim, se a gente tivesse, entre aspas, numa mesma situação, que na verdade não é a mesma de jeito nenhum. É mais uma situação semelhante ali perante as outras pessoas, né? De estar ali com uma questão e pensando, elaborando o suicídio, ou não, né? Porque tem gente que fala que a passagem ao ato não se elabora. É, e pensar para você pode ser uma coisa, né? Pode ser uma angústia, e para mim pode ser uma coisa totalmente diferente. Então, assim, não Eu, existe uma. eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que ter o cuidado de não fechar as coisas. E a gente tem que ter entendimento de que cada uma pessoa é uma pessoa. E aí, pegando Freud, cada pessoa que você atende é uma, é como se fosse a primeira. Você tem que deixar a tua escuta flutuante para que você possa ser surpreendido por aquilo que faz. Se não, se você já vai com a receita do bolo, você não permite que o inconsciente apareça, você não consegue ouvir, você não consegue cortar uma sessão. Então, adianta a gente buscar. Em cartel, você falou uma coisa ótima, porque é, não há escola sem cartel, não há psicanálise sem o cartel, não há é, esse deixar a psicanálise viva sem uma produção de cartel. Se você já está encaminhada para isso, já foi para a questão de cartel, já está em cartel, eu sei que daqui a pouco você vai ter mais 50 mil questões, mas você tem a pequena célula que vai permitir que você trabalhe todas elas. Ô, Felipe, eu não tô em cartela ainda não, tá? É o meu primeiro. Se Ainda está essa. ou não? Já está Não, ou não ainda está? não. Não, eu não tô. Falando assim que essa, para mim, é uma questão de cartel, porque eu já vi que tá se ressoando. Você coloca essa no papel, você vai mandar para a Secretaria de Cartéis assim: meu nome é Eduarda Carone, eu tenho esta questão, gostaria de estudar isso em cartel, por favor, divulguem, porque eu quero montar um cartel. Tá, tá bom. Ponto. Vai ter gente que Aí vai buscar você. deixa com a Inês, né? Aí no final. Deixa com a Inês. Que aí ela vai botar no comunicado que a gente recebe as pessoas que estão lá montando cartel, o que, que precisa, não precisa. Tá. Muito bem, pessoal. Oi, Jéssica, você está aí? Não estou nem te vendo, mas eu já vi você aqui. Vamos lá. A gente vai terminar. Manda, Rapidinho, manda a só para história. que eu estou lendo aqui o que está grifado, né? Uhum. A Sádia está no pós-doc com o Fábio, trabalhando feminino. Então, sabe tudo sobre feminino aí, ele está trabalhando. Opa! Que beleza! Eu tô com um. Cadê o Tô livro? começando nessa caminhada aí. Caminhada do pós-doc é uma bruta caminhada, né? Pós-doc. Eu comprei com. Ah, tá lá do outro lado. Mas eu comprei um livro da Maria Rita Kell sobre o feminino agora. Qual que é, Felipe? Se ele me dá 2 minutos que eu vou lá buscar. Eu estou lá no outro. Ah, claro que eu vou. Agora que eu estou aqui com a pessoa que tá mexendo Jogo. com um montão de coisa que eu estou estudando, 2 minutos. Ô, Stein, o Oi. Felipe
Felipe Rocha, ele traz a provocação pra gente. Você bota fogo no parquinho, né? Tem que ajudar, né? Já Não, fiz muito. eu vou começar. Eu estou Há com quanto livro. tempo que vocês começaram aqui Tem esse 2 anos, trabalho? pouquinho. 2 anos. Ah, Hum, cadê ele, meu Deus do céu? Eu hoje mexi nos meus livros todos por conta disso e fiquei agora aqui. Estou procurando ele, só falta estar lá dentro de novo. Ai, ai, ai. Reviramentos do Feminino e seus Mistérios Gozosos. Esse é da Denise Maurano. O seu E deslocamento eu feminino, acho não, que cara. eu conheço Deslocamentos da Maria. não, esse é o Ma- Reviramentos e é Mar- da Denise Maurano. Já vou levar aí, deixa eu Já ver que ouvi eu acho falar que o dela, outro mas tá eu acho que aí. esse livro. A Enigma do Incesto, que vai trabalhar um pouco, Amor e Ódio, que é a ambivalência da mãe. Deixa eu levar. Eu acho que o outro tá aí. Deixa eu pegar Neuza dos Santos, não. Invocações, manuscritos de Felipe, Freud de 30. esse que você falou, ambivalência da mãe, qual que é esse? Já estou te mostrando, Ah, tá. Vai já vir estou levando para aí que pacote, né? eu fui buscar lá no outro escritório. Só um instante. Sem Eu problema. aqui, eu tenho 500 livros aqui, 500 livros lá no outro escritório. E aí eu fui buscar. Olha aqui. Você consegue ver esse daqui? Não. Deixa eu tirar o blur, porque aí fica mais fácil. Eu acho que é. Deixa eu tirar esse blur aqui, que aí eu... Deixa eu parar. Primeiro eu tenho que parar de partilhar. Já parei, stop share. Aí eu consigo tirar esse blur. Eita. Por que eu não estou conseguindo tirar até aqui? Eita, Fé, não consigo tirar o blur. Olha que coisa bonita. Mas já tirou, Já tirei? já. Tirei não. Eu Consegue não ver tô... esse daqui, que é da Michelle Benaim. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ô, Mas dá para porqueira. ver um pouquinho, mas até que dá para ver, sim. Qual é o nome de... Aí, dá para. Só que eu não. É que tô pelo celular e fica pequeno. É o quê que tá escrito? Tá escrito aqui, Michelle Benaim, que é Amor Tá. e Ódio, a ambivalência da mãe, da Hum, Companhia de Freud. Tem aqui esse que é da Laure Razon, O Enigma do Incesto. hum. E esse daqui, ó, Reviramentos do Feminino. É da Maurano esse, né? Que você Da tinha Maurano, falado. Denise Maurano. Eu ia pegar esse livro. Ele é bom, viu? Eu vou ler ele agora para o mestrado. Acho que vai ser bem, bem interessante. Ele é bom. Quem me deu essa dica aqui foi uma psicanalista, foi Hum, a Wanda, a Vandinha, que ela foi da escola e agora não é mais, mas a Wanda, ela é professora da UVV também, e ela me deu, deixa eu achar aqui alguma. Cadê o outro? Olha, você. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Um outro Narciso da Soler, não sei se você já leu. Vale a pena. Hoje é dia, né, Cíntia? Hoje é dia da gente ver os livros, né, Hilda? Ó. sim, é bom. Ai, caramba, cadê ele? Os Adventos do Real, da Colette Soler também. Ó, Eduardo aqui gosta desse, Adventos do Real. Como terminam as análises, é ótimo também. Aí você vai falar do feminino. Aqui, ó, como terminam as análises do Miller. Onde é que estão os outros livros? Agora, para mexer com o Luiz Felipe Stein, o conceito de objeto na teoria psicanalítica, que é da Diana Rabinovich. Eu estou procurando onde é que está o outro, menino, do feminino. Você tinha comentado desse, né? Sim. Olha, ele tem comentado desse há um bom tempo. Ela estava estudando o seminário 4.
Aí foi aí, falou Obrigado. tanto disso, então vai para esse também aqui, Vai ó. para esse também agora, vai lá. Se estava estudando tanto isso, vai para esse também. Ô, Ah, Felipe, oi. sabe o que que eu tava aqui? Eu tô rindo aqui, que eu tô com a câmera fechada, mas eu tô rindo. Você tava falando aí, né, das provocações que você se fez, e do que surgiu. E eu tô lembrando que tem um texto do Freud, né, que assim, não é que eu acho Freud difícil de ler pela leitura em si, né, do texto, é porque ele provoca muito e te angustia, tanto que eu fui, por exemplo, procurar Lacan. Mas tem um texto do Freud especificamente que eu já fui muito incentivada a ler. É um texto que quase todo mundo lê, todo mundo que começa a ler Freud lê, e eu nunca li porque eu não suporto esse texto, as provocações que ele me traz sem eu ler, que Qual? é o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Isso é bacana. Eu nunca li, você acredita? Porque Esse é só bacana. de pensar nele. Mas eu gosto de um outro, que eu. Lá vai o Felipe lá se meter na história, é desgraça de ouvido. É Arruinados pelo Êxito. Vai ler esse daqui, Arruinados pelo Êxito. Já leu? Vocês já Qual que leram isso? tá? Do Freud? Não, eu Esse eu não. não li, esse ainda não li. Ótimo, Ságila. Terça-feira que vem, a gente vai estar por aqui, viu? Aí você podia trazer alguma coisa do Arruinados pelo Êxito para a gente, viu, Ságila? Bom, e Já tem esse daqui trabalho aí. tem muito, olha só. Eduarda, esse livro aqui, o nome dele é A Erótica do Luto, do Jean Alush. Nunca li. Vou ler. É no tempo da morte seca. Vale a pena dar uma lida nesse também. Nem vou fazer a propaganda, que é o livro que eu vou dar para alguém aqui desse grupo que vai encontrar comigo na sexta-feira aqui em Lisboa. Mas quem vier para Lisboa também vai encontrar comigo, aí vai ser muito legal. Ah, Mas quem vier me avisa. É só me ô, avisar que a gente vai. A gente vai. ô Muito Felipe, bem. manda o nome, se você puder, depois manda o nome desse livro no. Eu mando. A Erótica do Luto? Mando. É, que Mando. aí eu vou Mando achar para o você. autor. Beleza, eu mando sim. Muito bem, pessoal. Já falamos muito, né, Cíntia, né, Hilda? Vamos ler. Vamos ver. Precisamos ler. Temos que terminar esse seminário. Está faltando pouco. É. Então, a Luciana Lima disse para mim assim: Felipe, você botou esse outro dia, esse pedaço do texto. Você tinha que ter mandado antes da minha aula lá do curso de introdução. Eu falei, mas às vezes é só no depois mesmo que a coisa acontece, né? Então a gente parou aqui e vou voltar a esse parágrafo. O que a mulher pede ao analista, olha aí, Ságila. O que a mulher pede ao analista no fim de Não uma está análise. compartilhando isso, não, Felipe. Não estou partilhando, não? Eu vou partilhar, só um minuto. Estou partilhando? Tá, vocês estão vendo agora? Agora foi. O que a mulher pede ao analista no fim de uma análise conduzida de acordo com Freud é um pênis. Sem dúvida, pênis Nate. Mas para agir melhor que o homem. Há alguma coisa, muitas coisas, milhares de coisas que confirmam tudo isso. Sem a análise, que maneira haveria de a mulher superar seu pênis Nate? Se o supusermos sempre implícito, nós a conhecemos muito bem. É o modo mais comum de sedução entre os sexos. É oferecer ao desejo do homem o objeto da reivindicação fálica. O objeto não detumescente, para sustentar seu desejo, ou seja, é fazer de seus atributos femininos os sinais da onipotência do homem. Foi isso que já julguei ter valorizado no passado. Peço-lhes que se refiram a meus seminários antigos, ao apontar, segundo João Rivet, a função própria do que ela chama de encenação feminina. Simplesmente, a mulher não deve dar muita importância a seu gozo. Quando deixamos como que nesse caminho, assinamos o decreto da renovação dessa reivindicação fálica,
que se torna, não direi compensação, mas uma espécie de refém do que lhe é pedido. Em síntese, a título de responsabilização pelo fracasso do grande outro. São esses os caminhos em que se apresenta a realização genital, como algo que poria termo ao que poderíamos chamar de impasse do desejo, se não houvesse abertura da angústia. Tornando a partir do ponto que os conduzi hoje, veremos da próxima vez como toda experiência analítica nos mostra que é na medida em que é convocado como objeto de propiciação, numa conjunção em impasse, que o falo, revelando-se faltoso, constitui a própria castração como um ponto impossível de contornar na relação do sujeito com o outro, e como um ponto resolúvel contra a sua função da angústia. O que entra pelo ouvido. Além de tudo isso, gente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de já ler a terceira de Jacques Lacan. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade de ler a terceira. E nesse livro da terceira, ele vai trabalhar o Miller vai trabalhar o Lalande. Então, vale a pena dar uma lida, quem puder depois. Então, vamos lá. O que entra pelo ouvido? Nesse capítulo, ele vai trabalhar a enganosa potência fálica, o monólogo da criança pequena, o camarão de Issachauer, a incorporação da voz, os deuses na armadilha do desejo. E ele começa. O que eu lhes disse da última vez fechou-se. Creio que significativamente no silêncio que respondeu à minha fala, pois ninguém, ao que parece, conservou o sangue frio para coroá-la com um pequeno aplauso. Ou estou enganado, ou não é demais ver nisso o resultado do que eu havia enunciado expressamente ao começar esse discurso, ou seja, que não era possível abordar de frente a angústia de castração sem provocar alguns ecos. Afinal, isso não é uma pretensão exagerada, já que o que lhes disse, em suma, é algo que se pode qualificar de não muito encorajador em se tratando da união do homem e da mulher. Problema este que, em todo caso, sempre esteve presente, com justa razão, nas preocupações dos psicanalistas. Espero que ainda entre nelas. Jones girou por muito tempo em torno desse problema, encarnado no que se supõe implicado pela perspectiva falocêntrica, a saber, a ignorância primitiva não só do homem, mas da própria mulher, no tocante ao lugar da conjunção, isso é, a vagina. Os desvios percorridos por Jones nesse caminho, em parte fecundos, embora inacabados, mostram a que visavam na invocação que a ele recorre, a famosa ele os criou, homem e mulher. Aliás, muito ambígua. Afinal, Jones não havia examinado esse versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis no texto hebraico. Seja como for, tentemos fazer com que o que eu disse da última vez seja sustentado por um meu esqueminha, fabricado com base no uso do círculo de Euler. Então ele colocou aqui o homem e a mulher, e a interseção está o quê? Está o menos φ. E ele bota que essa é a falta da mediação. O campo abarcado pelo homem e pela mulher, no que poderíamos chamar no sentido bíblico de seu conhecimento um do outro, só coincide em que a zona de seus desejos os levam para que se atinjam e na qual eles poderiam efetivamente superpor-se, caracteriza-se pela falta do que seria o seu meio. O falo é isso que, em cada um, quando ele é atingido, justamente o aliena do outro. Do homem, em seu desejo da onipotência fálica, a mulher certamente pode ser o símbolo, e justamente na medida em que não é mais a mulher. Quanto à mulher, está muito claro em toda parte que o que descobrimos com o termo de Penisnate
é que ela só pode tomar o falo pelo que ele não é, quer por A, o objeto, quer pelo pequeníssimo fi dela, que lhe dá apenas um gozo aproximado do que ela imagina do gozo do outro, o qual ela, de certo, pode compartilhar por uma espécie de fantasia mental, mas só mediante uma aberração do seu próprio gozo. Em outras palavras, ela só pode gozar com menos fi por ele não estar em seu lugar, no lugar de seu gozo, no lugar em que seu gozo pode realizar-se. Vou dar-lhes uma pequena ilustração disso, meio delicada e lateral, mas atual. Num auditório como esse, quantas vezes não vimos, a ponto de isso se tornar uma constante em nossa prática, as mulheres quererem psicanalizar-se como os maridos, e muitas vezes com o mesmo psicanalista? O que isso significa, senão que elas ambicionam partilhar do desejo supostamente coroado dos maridos? O menos fi, o menos fi, a repositivação do fi, claro, porque matemática, se você tem um menos antes do parênteses com sinal negativo, ele positiva, né? A repositivação do Fi, que elas supõem operar-se no campo psicanalítico, é a isso que elas ambicionam alcançar. Né, Ságila? Você que vai estudar o feminino, hoje o negócio caiu bem, né? Boa, Foi certeza. foi. O fato de o falo não se encontrar onde é esperado, ali onde é exigido, ou seja, no plano da mediação genital, é o que explica que a angústia seja a verdade da sexualidade. Isso é, aquilo que aparece toda vez que seu fluxo recua e mostra a areia. A castração é o preço dessa estrutura, substitui essa verdade. Mas, de fato, esse é um jogo ilusório. Não existe castração, porque no lugar em que ela tem que se produzir, não há objeto a castrar. Para isso, seria preciso que o falo estivesse ali, mas ele só está ali para que não haja angústia. O falo, ali onde é esperado como sexual, nunca aparece senão como falta. E é essa a sua ligação com a angústia. Tudo isso significa que o falo é chamado a funcionar como instrumento da potência. Quando falamos de potência em análise, nós o fazemos de maneira vacilante, pois é sempre à onipotência que nos referimos, embora não seja disso que se trata. A onipotência já é um deslizamento, uma evasão em relação ao ponto em que toda potência falha. A potência, não lhe pedimos que esteja em toda parte, pedimos que esteja ali, onde ela está presente. Pois, quando ela falta, onde é esperada, começamos a fomentar a onipotência. Dito de outra maneira, o falo está presente, presente em todo lugar, em que não está inserido no contexto. É essa face que nos permite desvendar a ilusão da reivindicação gerada pela castração, na medida em que ela encobre a angústia presentificada por qualquer atualização do gozo. Essa ilusão decorre da confusão do gozo com os instrumentos do poder. Com o progresso das instituições, a impotência humana torna-se melhor do que o seu estado de miséria fundamental. Constitui-se como profissão. Quero dizer, profissão, em todos os sentidos da palavra, desde a profissão de fé até o ideal profissional. Tudo que se abriga por trás da dignidade de qualquer profissão é sempre essa falta central que é a impotência. A impotência, em sua formulação mais geral, destina o homem a só poder gozar com a sua relação com o esteio de mais fi, isso é, com a potência enganosa. Se lhes recordo
que essa estrutura decorre da sequência que articulei da última vez, é para levá-los a alguns fatos notáveis que controlam a estrutura assim articulada. A homossexualidade, situada como princípio do cimento social em nossa teoria freudiana, é privilégio do macho. Observemos que Freud sempre a assinalou assim, e nunca levou a menor dúvida quanto a isso. Esse cimento libidinal do vínculo social, na medida em que só se produz na comunidade dos homens, está ligado à faceta de fracasso sexual, que é muito particularmente conferida ao homem, em virtude da castração. Inversamente, o que chamamos de homossexualidade feminina talvez tenha uma grande importância cultural, mas nenhum valor de função social, porque se volta, por sua vez, para o campo próprio da concorrência sexual. Isso é, para ali onde aparentemente teria menos probabilidade de êxito se os sujeitos que levam vantagem nesse campo não fossem justamente os que não têm o falo. Oi, Eduarda, fala. Você está muda. Não consigo ver, você está mudinha, mudinha, mudinha. Esse trecho me fez pensar, esse trecho que você leu, na página 290, se eu não me engano, o segundo parágrafo. 294. Não, que você começou na 290, Isso, lá sim. nas primeiras linhas que você leu, na página 290, segundo parágrafo, quando fala da onipotência do homem. Uhum. E agora isso me veio, retomou para mim, acho que é 293, 294, quando o Lacan começa a falar da falha, né? Ele fala dessa vez da impotência. E para Ele mim, fala desde que eu comecei a ler. Hã? da falta. Isso. E para mim, desde que eu comecei a ler sobre a onipotência e as elaborações que eu comecei a fazer a partir disso, eu não conseguia pensar na onipotência sem trocar por impotência, né? Porque eu comecei a pensar o seguinte, comecei a pensar na questão que ele fala da onipotência do homem, mas para mim também pode ser a impotência da mulher. E eu vou te falar por quê. E fala em questão de análise mesmo. Talvez em situações que a gente coloca tanto empecilho na análise para não falar sobre determinado assunto, sobre determinada questão, que dependendo. Vou usar um exemplo pessoal, tá? Igual no meu caso, que eu sempre tive analista mulher. E aí me vi ali numa situação que eu precisei trocar de analista e falei assim, eu não quero um analista homem. No final das contas, eu fui para um analista homem. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir falar muita coisa, eu não vou conseguir, tem coisa que eu não vou conseguir abrir, assim, questão que eu não vou conseguir abrir, e consegui. Então, assim, lidar com a falta, sabe? O Mais uma tempo todo. pergunta. Mais uma pergunta. Uhum. Desculpa fazer essa pergunta. Não, pode falar, pode fazer. Vou precisar sair atender. Beijo, Naira, obrigado. A minha pergunta é: você procura um analista, né? Era você procurar um analista, mas era para procurar analista sem colocar um sexo no meio. Mas no final das contas, eram duas coisas curiosas. Eu achava que tinha que ser Hum, uma analista mulher, porque eu achava que não ia conseguir falar, e achava que tinha que ser uma analista que era psicóloga. Adorei uma coisa que você acabou de falar. O Eu quê? fui procurar uma analista porque não ia conseguir falar. Ela não ia conseguir falar? Se ela não ia conseguir falar, ótimo, né? O analista não fala, né? Eu acho ótimo isso. Isso é lindo, né? A gente tem que entender o que é o analista também, né? Sim, é função, né? Não tem um sexo. Hum, muito bom, você já respondeu. E só tem uma outra questão que eu vou falar em cima do que você falou. Aham. Quando você não consegue falar algo em análise, a resistência está de que lado? Será que é do Na minha. analisando? Pensa assim. Um beijo, meu amor. Vamos continuar. Não é sua, não. Vamos lá. A onipotência, a vivacidade máxima do desejo, produz-se no nível do amor, que chamamos de uraniano, cuja mais radical afinidade com a homossexualidade
parte feminina, creio haver assinalado no devido momento. O amor idealista presentifica a mediação do falo com o menos-fi. O menos-fi é, nos dois sexos, aquilo que eu desejo, mas também o que só posso ter como menos-fi. É esse menos que se revela o ponto médio universal no campo da conjunção sexual. Esse menos, caro Rebou, não é hegeliano, nem é recíproco. Ele constitui o campo do outro como falta, mas só tenho acesso a ele na medida em que tomo esse mesmo caminho e me atenho a que funcionamento do menos me faz desaparecer. Só me encontro naquilo que Hegel percebeu, é claro, mas que ele explica sem esse intervalo, ou seja, num A generalizado, na ideia do menos como estado em toda parte, isso é, não estando em lugar nenhum. O suporte do desejo não foi feito para a união sexual, porque, generalizado, ele já não me especifica como homem ou mulher, mas como um e outro. A função do campo descrito nesse esquema, como sendo da união sexual, propõe a ambos os sexos uma alternativa, ou outro ou falo, no sentido da exclusão. Esse campo é vazio. Mas se eu positivar o ou, assumirá outro sentido, e então significará que um é substituível pelo outro a qualquer momento. Foi por essa razão que introduzi o campo do olho, que se esconde atrás de todo o universo espacial, através de uma referência aos seres-imagem, no encontro com os quais se inscreve um certo percurso de salvação, nominalmente o percurso budista. Quanto mais Avalokiteshvara, em sua completa ambiguidade sexual, é presentificado como masculino, mais ele assume os aspectos femininos. Se isso os diverte, vou lhes apresentar, num outro dia, imagens de estátuas ou pinturas tibetanas, existentes em grande abundância, nos quais o traço que estou apontando é patente. Hoje, a questão é apreender como a alternativa do desejo do gozo pode encontrar sua passagem. A diferença que há entre o pensamento dialético e a nossa experiência é que não acreditamos na síntese. Se há uma passagem onde a antinomia se fecha, é porque ela já estava ali antes da constituição da antinomia. Muito bem, muito bem. Nós vamos ficar por aqui hoje. Vou botar aqui só uma para a gente saber onde a gente parou. Hoje é dia. Deixa eu escrever aqui. Cadê? Hoje é 10. dia 10. 10/09 de 2024. Ô, Muito bem. Felipe, Me e diz. até engraçado, assim, até curioso, na verdade, engraçado não é. Hoje é Dia Mundial do Suicídio, né? E aí Tem eu dia trouxe. mundial para isso? Dizem que tem, né? Caramba, já pensou se quiserem comemorar, como é que vai ser? A gente vai estar Credo. no sal. Vai Já estar na. pensou se tiver comemoração Tirar o disso? Sei celular lá. mudo aqui. Porra, que loucura. Beleza. Pessoal, a gente se vê. Já pensou, Cíntia? Eu estava aqui agora, só estou vendo Cíntia rir ali do lado. Eu falei, imagina. Loucura. Vamos embora. Não tô achando graça, não. É pelo contrário, eu fiquei até agitado com isso. Se tem um dia Assustado. mundial Eu disso, fiquei assustado. assustado, não sabia dessa também, É, eu não. fiquei assustado, eu Também ri não por isso. sabia disso. Mas, ufa, Mas Mas é, ontem foi aniversário do Lacan, né? Da morte do Lacan é também. instituído, é um mês inteiro, né, para lembrar da causa e tudo mais. E 10/9 é o dia, eles instituíram como Dia Mundial. Mas É, curioso Depois isso, que o né? Do Lacan Dia morreu, Mundial do Suicídio, né? Tem um. sim, muito, muito curioso, assim. Eu levava para uma prevenção, mas acaba que pode ser um outro lado também, né? Eu comecei a me questionar sobre isso também. É eu, curioso, é 10 e 10 mas, e 9. gente, assim, desculpa, eu acho que a gente tem Será que tanta coisa para comemorar, né?
Né, Cíntia? Fala. Será que Mas aí, existe alguma estatística para colocar como esse dia? Tô pesquisando aqui, que eu fiquei curioso também, a história para esse dia. Oi, Hilda. Não te ouvi, Hilda. acho que foi um dia em que alguém se suicidou, uma pessoa famosa, né? É uma história, né? Hum, Conhecida e é dedicada à prevenção, né? Às medidas de prevenção. pô, O legal. mês do Teve dia, uma, teve uma história, igual a Hilda falou, né? Que instituiu um mês. Que foi alguém que se suicidou, mais ou menos assim, eu tô contando recortes. Que se suicidou por algum motivo, eu não lembro aqui da história completa. Mas foi num carro amarelo. sim. E suicidou num carro amarelo. E aí, se eu não me engano, foi nesse dia, 10. Foi isso mesmo. Foi um jovem dos Estados Unidos, 17 anos, cometeu suicídio em 94, num Mustang 68 amarelo. Aí ficou conhecido como Mustang Mike, e aí nos Estados Unidos começou a onda do Setembro Amarelo. Isso aí. Porra. E, Em abril tem o quê? Além do meu aniversário, do de Lacan e do seu, tem mais o quê? não sei também. Então a gente podia comemorar assim, né? O dia da vida, abril. Legal. Pessoal, gente, esse treco de morte é tão complicado. Eu acabei de passar por uma coisa muito chata. Eu acabei de ser liberado das minhas radioterapias. Foram minha última sessão, foi sexta-feira passada. Último podcast. O último podcast que eu fiz de rádio. Hora nenhuma a gente pensa que é fácil. E uma amiga em cartel disse assim para mim. Eu estava meio assim, né? Levando, ele falou, Felipe, quando o caixão bate na porta, eu fiquei bravo com ela quando ela disse isso. Fiquei muito bravo. Então, quando a gente pensa que a morte é algo que é tão tocável e que de repente a coisa está do nosso lado e a gente, por nada, né? A gente ficou com isso. Vem assim, aí é um dia de comemoração disso, que eu acho que o nome não podia ser nunca comemoração e tinha que ser cuidado. Porque é muito duro mexer com isso, mesmo com uma realidade que não é, às vezes, procurada por nós. Sei lá se é, né? Se a gente faz isso inconsciente, sei lá o que acontece. Mas a gente não devia nunca comemorar isso, a gente devia cuidar disso. A gente devia ter cuidado. A gente devia ouvir. A gente devia acolher. Eu acho que em cada um de nós aqui a gente tem que ter isso. A gente tem que ter uma escuta acolhedora. Onde a pessoa não se ligue pelo sexo do analista e possa falar o que quiser falar. Sem medo de ser julgada, sem medo de ser, só de ser escutada e de ser pontuada quando ela deve ser pontuada. Terça-feira que vem, a Ságila vai trazer para a gente Arruinados pelo Êxito. Uau! Estou esperando Felipe, vocês a gente aqui. parou aonde mesmo? A gente Qual parou na página... Nossa, a gente parou no capítulo 2, entrando no capítulo 2 do capítulo 20, no capítulo 2 do capítulo 20. Ah, esse 1, 2 que tem no Lacan é capítulo, tipo, 1, Aula 2 do 2, é a aula capítulo. 2. No capítulo 20, a aula 2 é aquela. Nossa, gente, eu achava tão Felipe, pequeno. semana que... Pode falar. Não, é só semana que é capítulo 2 do seminário 20, é isso? A gente está no seminário... Não, seminário 20 não, a gente está no seminário 10. Tá. Capítulo Não, 20, sim. versículo 2. Tá. Entendi. Confundi.
Versículo 2, amém. A gente vai estar lá trabalhando, continuando com essa questão aí que a gente está vindo falar. Mas, Eduarda, isso é cada aula que tem, às vezes você tem aquela. E eu falava assim, gente, é tão pequeno, né? Tipo, de 1 para 2 é tão pouco, que, assim, tão pouco entre aspas, né? São poucas linhas, mas agora faz sentido de ser uma aula, digere esse pouco, para depois a gente volta, né? E aí eu te pergunto, depois de tanto seminário, acho que a gente não consegue nem digerir o primeiro, né? A gente vai e volta tanto, né, Cíntia? Às vezes a gente fica para digerir um negócio desse, né? Como é E que a acho que coisa nem à toa eu fica? falei seminário 20 porque muita coisa Eu sei que por que traz, que pelo você falou, menos, né, seminário 20 é do mais ainda. não, Eu sei por que que você não, e falou do você lendo seminário aqui, você me 20. vem algumas coisas que aparecem aqui nesse texto que tem lá, né? Não é Já à vai criando um toa, outro, não né? é à toa. Mas aí você tem que E eu não pensar o seguinte, no 20, ele já passou pelo RSI? Não, né? O 21 é o acho que RSI, não não. é? Acho que É No não. vinte e um. Acho que 22. no 20 não. Pelo menos até Olha onde só, li do 20 mas não, como não não tem do contato. 20? O 20 tem todos os anéis ali, todas as rodas, todos os barbantinhos. Tem aqui, quer ver? Deixa eu pegar o 20 aqui. Cadê o 20? Tá aqui. É o 20, depois o Lenon do pé Sabe, e depois o RSI. Mas olha só, no 20, até no 4, né, se for pensar. Ele já vai falando já não, do mas aí o RSI. 4 ele não tem, Mas é claro que ele diferente, já né? pensava nisso, né? No 4, claro que ele já pensava nisso. Mas olha aqui, ó, quer ver? Eu estou abrindo aqui o 20, estou na função do escrito, mas cadê? Cadê? É interessante que a gente leu tudo isso para ter esse subtítulo, né? Enganosa potência fálica. Nem sempre. Sim. Olha aqui, ó. Desculpe. Aqui já na página 130 do seminário 20, ele já começa a trabalhar os nós. Aí depois ele já trabalha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se consigo botar aqui. Bota no seu peito na camisa aí que aparece. Ah, Aí, verdade, verdade. Eu tô olhando para cima para uma câmera, mas eu tô na câmera de baixo. Aqui, no 20 ele já está falando. E esse 20 ele é bem bacana para quem está estudando feminino, né? Bastante. Agora, você sabe de onde também tem a questão do feminino? Na escrita. Aonde? Na escrita. Tem um outro livro. Porcaria. O Stein outro dia me deu uma bronca por conta dessas histórias de livro. Eu tomei uma bronca outro dia das pessoas. Falei, pô, pelo amor de Deus, para de mandar. Você gosta do Julian? Não conheço. Felipe Julian? Não conhece? Felipe Julian, psicanalista maravilhoso. Tem um livro dele chamado Feminilidade Velada. Nossa, hoje o pessoal da feminina vai estar feliz até dizer chega. Mas tem um da escrita aqui. Quer ver? Só um minuto. Perversão comum. Os nomes indistintos, criança. Eu mando para você depois, eu não sei onde ele está. Eu estou procurando aqui. Tá aqui. Acho que é esse daqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui do Claude Dozumel, que ele vai falar da escola do sujeito, ética, desejo do analista e nomeação. Qualquer menção é mera brincadeira. Bom, acho que a gente tem esses. Achei! Era isso que eu queria. Achei. Agora eu olhei para cima e achei. isso eu não conhecia também não, crueldade do feminino. Também não conhecia esse, não. Esse isso aqui é a organização da Sophie Meiola Melhor. Ela fez uma compilação de vários textos. Vale a pena. Nossa, mãe, já foi, né? Foi hoje, né? Senão daqui a pouco
O Stein me dá outra bronca, fala assim, pô, cara, tu só faz ler na vida? Ó, o que a gente faz de meia-noite às 6 da manhã? Lê. Tem que escrever também, né, ô Felipe? Tem. Você escreve também, né? Porra. A gente escreve também. Pessoal, a gente se vê terça-feira. Eu vou esperar muito, Ságila, você, viu? Vou esperar. Eduarda, eu precisava que você pensasse muito na questão da resistência. Com quem está? Se está no analista ou se está no analisante. E eu vou pensar, ô Felipe, e achei muito interessante o recorte que você trouxe, que a Luciana falou, Felipe, você podia ter, brincou, né, com você, você podia ter trazido essa questão depois da aula. Antes da minha aula. Isso, antes da aula, isso. Eu estava na aula dela, e eu levei a mesma, não é a mesma questão, é uma questão diferente, mas eu acho que a base é a mesma, da questão da fantasia, do suicídio, só que lá eu levei a questão, como estava falando de Dora, eu acho que eu falei que semana passada, sobre a questão do sexual também. Então, assim, eu li depois, eu cheguei aqui semana passada, né, para quem não sabe, eu tô aqui só desde semana passada, e já levei essa questão para ela lá na época. Depois eu vim para cá, então, assim, se não for questão de cartão, não sei o que que é. Eu ia falar agora daquela uma questão de análise. Leva para Não, análise. isso aí eu não precisa nem falar, porque isso aí já foi, já. Corre, não já foi, não. Corre, insiste. Não, Insiste que o negócio acontece. Não é isso, Hilda? A gente fala, e quando a gente acha que já falou tudo, a gente fala de novo. Um beijo, um abraço, fiquem bem. Está em sexta-feira a gente se vê. Até sexta. Abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.